Olá pessoal, bem-vindo ao Bom Dia do Lado B, cenários pré-live. Meu nome é Rodolfo e hoje eu vou gravar para vocês aí alguns jogos aí de amanhã, né, dia 1º de janeiro de 2024. Falar um pouco do jogo, algumas oportunidades, né, de jogos aí mais destacados. Lembrando, né, que se é que alguém for fazer esses jogos aí, né, porque muita gente talvez está nas comemorações do ano novo, tomar um pouco de cuidado, não tem tantos jogos, na verdade bem pouco, e talvez não tá acostumado a fazer alguns jogos aqui. Qualquer coisa é melhor esperar voltar aí o ritmo normal para clicar, né? Antes de começar a falar das nossas redes sociais, a gente tem o Instagram e o YouTube, lá do B do Trade Esportivo. Então quem puder, segue a gente lá, dá essa moral. Bem, antes de iniciar, vamos falar da notícia ruim que teve ontem, né? Foi sancionada pelo presidente a lei que regulamenta as apostas esportivas e cassinos, né? Que eles colocaram tudo junto, como se fosse a mesma coisa. E teve alguns vetos que impactaram bastante na operação, né, futura da atividade. Antes da forma que foi para sancionar, estava 15% em cima do valor líquido, né, que você teve de lucro no final do ano. Então chegaria em dezembro, você ia lá no seu contador, seria apurado, né, a Petfair mesmo já emite esse documento do que você teve de lucro durante o ano. Se esse valor ultrapassasse a faixa de isenção do imposto de renda, que é 2 milhões quebrado, você pagaria 15%. Desde que, né, tenha que se pagar, nesse país tudo se paga, né, tudo é imposto e tal, tava, vou falar assim, de uma forma mais justa, né, não tava tão ruim. E com as sanções feitas ontem, né, pelo presidente, ficou da forma que não é mais anual, não vai ter no final do ano você vai lá e vai ser calculado lá se você fechou em lucro ou em RED ou dentro da isenção do imposto de renda, é por aposta. Então vai ser 15% em cima de lucro, independentemente do valor. Se você teve R$10 de lucro, sei lá, 1.500, você já vai ser debitado os 15%. Bem, dessa forma, eu acho que ficou muito ruim, porque pode acontecer, vai acontecer muitas vezes de você, por exemplo, fechar no RED no mês, por exemplo, e você pagou imposto em cima de greens, né, sendo que você ficou em RED. Então, assim, não tem lógica uma coisa dessa, né? Teria que ter um período, né? O ideal seria o anual mesmo, para que ver se o apostador ou quem está entrando ali foi lucrativo ou não. Porque muitas vezes a gente sabe que a grande maioria são de pessoas que fazem apostas esporádicas de R$2, assim, essas apostas de múltiplas, mas que para quem opera de verdade, da forma que ficou muito pesado, né? Porque a gente sabe que, tirando alguns outros meses aí que talvez você consiga um desempenho muito bom, esses 15% em cima de green, né, de aposta vencedora ali, vai ficar muito pesado. Você vai ter que ter uma margem muito maior de lucro para poder conseguir fechar no lucro mesmo, né? Então ainda vai ter um desenrolar aí, porque os vetos do presidente sempre voltam para a Câmara, né, para ser analisado novamente. Eu não sei bem como é que funciona esse prazo de votação e tal. Muitas das vezes eles mantêm os vetos do presidencial, porque eles têm maioria, né? Então, entre aspas, ali não tem muita oposição em cima dos vetos. Algum outro veto, principalmente quando mexe com o dinheiro deles, né? Então, fundo eleitoral, essas coisas aí que tem ou uma base política muito forte de dinheiro por trás, né? Uma coisa de agro que influencia muito no dinheiro que eles vão receber para
campanhas, é muito difícil derrubar, né? Eu acho difícil que derrubem. Mas da forma que ficou bem complicado. Caso seja mantido da forma que está, tem mais ou menos 6 meses, né, para implantar. Então até lá para junho a gente estaria operando normal. E após isso valeria o que foi aprovado, né? Então é complicado, né? A gente não sabe bem quem que vai ficar também. As casas, eles colocaram aí 30 milhões, né, de valor que as casas terão que pagar para licença, não sei se é de 3 anos. A gente quer trade esportivo, a gente fica mais preocupado com a Betfair, né, que é a única praticamente que tem no país. Se vai ficar, se não vai ficar, porque ela pode interpretar que para ela da forma que ficou não é interessante, porque eu imagino que não vai ter tanta gente. Talvez até seja, né? Porque assim, quem não tem noção de mercado não vai nem perceber esses 15%. O cara vai lá fazer a múltipla dele e tá nem aí, né? Talvez ela tira o exchange e fica só com a parte de casa de apostas mesmo, né? Então, foi isso daí, deu uma quebrada no clima, né? Que o pessoal foi cheio de ida e voltas, ia tributar 30% apostador, depois até que virou esses 15% no final do ano, ia ser feito se você foi lucrativo ou não, fora da faixa de imposto de renda. E agora com esses vetos piorou novamente, né? Então vamos esperar. Ontem eu fiquei um pouco puto de raiva, falar a verdade. E não tem muita nem questão política. O pessoal talvez leva muito para questão política. Isso daí seria feito dessa forma, independentemente do governo, porque quem tá lá é os mesmos e esse pessoal está querendo é só aumentar a arrecadação a qualquer custo. E por essa atividade ter uma visão da sociedade não muito boa, né? Que é visto como uma atividade que fomenta o vício, perca de dinheiro, e realmente quem não entende pode acontecer isso, né? A pessoa perde dinheiro, e não como uma atividade que você pode viver disso daqui. Não tem talvez uma pressão popular para que seja feito de uma maneira correta, né? Então, esse aqui estão tentando tirar o máximo possível, né, do que der ali, mas a gente tem que entender que se ficar muito ruim, pode acontecer igual já aconteceu em outros países, né? Tentaram tirar tanto que a atividade meio que morreu, todo mundo migrou para ilegalidade, né? Então tem toda essa questão, vamos ver como é que vai ser, mas se ficar da forma que ficou bem complicado, né? Vamos ver como é que vai ser no final a implantação, tudo definido, mas não ficou bom não. A gente vai ter que ver se ficar assim, se vai compensar operar dentro das regras que eles colocaram. Achei bem puxado. Bem, então vamos passar para os jogos aí, que não são tantos. Falar do principal, já começar pelo principal aí, que é Liverpool-Newcastle às 17 horas. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com esses jogos pós-Réveillon, pessoal, porque claro, são todos atletas, mas uns se cuidam bem, outros faz a ceia, né? Bebe, come além do que devia, então chega ali nesses jogos o cara tá meio pesado. Mas, analisando fora, porque se não tem como a gente prever se o cara vai se cuidar ou não, quem que vai estar bem. É um jogo que o Liverpool na liderança tem um favoritismo, claro, jogando em casa. É um time que eu ainda não tenho tanta confiança neles, igual quando eles foram campeões da Premier League, da Champions. Acho que é um time que está muito inconstante ainda. Esse ano a Premier League está um pouco inconstante, os principais times ali, né, os que estão em cima, até o Manchester City está perdendo pontos que antes não perdia, né, principalmente quando ele foi campeão, ele liderou ali com uma certa margem, né, de praticamente sem perder jogos. Mas eu não concordo com a odd do Liverpool, né? Tá 1,44 na Betfair agora. Para mim tá muito baixo. Acho difícil o Liverpool dar um padrão para você ficar nesse back, assim, tranquilo, vamos falar assim.
Acho que o Newcastle pode sim levar perigo, apesar que ele vem bem constante nas últimas partidas, né? Ganhou só uma das últimas 5, mas é um time que tem sim os suas qualidades ofensivas, tem bons jogadores, né? O campeonato da Premier League muitas vezes você pega uma sequência difícil, são times ali, mesmo os intermediários, que estão mais embaixo, que levam perigo, que tem boas peças também, por isso é o campeonato considerado aí pela maioria como mais difícil, que tem mais equipes com qualidade. Então essa posição muitas vezes engana, tá em nono ali, tá, acho que é 13 pontos, né, atrás do Liverpool, mas igual eu falei, muitas vezes por detalhes você perde uma partida, as partidas são muito difíceis, o Newcastle talvez não tenha um elenco tão grande igual precisaria ali para a Premier League, né? O pessoal que comprou, a gente pensou que eles iam montar de uma vez o elenco, mas vem aos poucos, eu acho até que é o certo, eles vêm implementando novos jogadores, mas ainda falta. Mas vejo um jogo interessante para gols, né? Eu acho que são duas equipes ofensivas, duas equipes que têm problemas defensivos. A gente sabe que na Premier League tem a questão que as odds de over sempre começam muito amassadas, e esse é um jogo que está nesse ritmo, né? 1,40 ou 2,5. Mas eu acho que é um jogo sim que vai ter oportunidade para procurar gols. Claro que vai ter que esperar um pouco aí o desenrolar da partida, momentos ali que essa odd vai estar melhor. Então, para mim, vejo interessante o final de partida, onde um das duas equipes vai estar precisando de marcar, é interessante. Se esse gol não sai muito no início ali, talvez procurar um over à frente, um over 2,5 pode ser interessante também. Vamos ter que ver como é que o jogo vai desenrolar. Para back, claro que o Liverpool, na minha concepção, é favorito, mas a 1,44 achei apertado. Pode me surpreender, chegar lá, dar padrão, vou estar dentro. Mas acho que é um jogo bem parelho, difícil, assim, bem parelho, na verdade eu falei errado. É um jogo que o Newcastle vai ter seus lances de perigo, sim. Não é aquele time que vai ficar só se defendendo. É isso que eu queria dizer. Bem, na Championship, a gente vai ter o jogo do Leicester, que tá, vamos falar assim, esmurfando aí na segunda divisão. Tá bem acima dos rivais, tá ganhando fora e dentro de casa. É um time que tá como se fosse um time de primeira da Premier League na segunda, tá sobrando, ele tá com 62 pontos e o segundo colocado tá com 54. Isso a gente já tem 25 jogos. Praticamente ele vai subir, né? Sobe os dois primeiros direto, então creio aí que ele vai subir com uma certa facilidade. E ele pega o Huddersfield, que é um time que está em 21º, são 24 equipes, né, na Championship. Ele está uma posição só acima da zona de rebaixamento. Para mim é um claríssimo cenário para back Leicester, tá 1,17 a odd. Se essa odd subir um pouquinho, a 1,20 seria o ideal para mim. Vamos ver aí se eles começam muito forte. Igual eu falei, tem toda essa questão das festas aí de virada de fim de ano. Vamos ver como é que o time se apresenta pro jogo. Mas é o time aí franco favorito, né? Acho que não tem muito o que a gente contestar. Vem ganhando até dos times que estão mais em cima na tabela. Esse que está mais embaixo, então aí vamos falar assim, é mais claro ainda o cenário, né? Outro jogo que a gente vai ter é o do Leeds, que está na quarta posição. É um time que também estava na Premier League, que caiu. Ele já não está tão acima assim de todos os outros, né, igual o Leicester tá. Mas vem fazendo uma boa competição. E esse jogo ele pega um Birmingham, tá lá em 20º, tá lá junto com o Huddersfield ali, perto da zona de rebaixamento. O Leeds jogando em casa, também favoritaço. Não curti muito a odd, tá 1,20. Achei que mesmo tendo essa diferença, o Leeds não tá tão acima, vamos falar assim, dos outros times, igual o Leicester tá. Mas claro, jogando em casa, contra um time que tá lá embaixo na tabela, é complicado você falar que o mercado daria uma odd maior, né? Mas é outro jogo também para ficar de olho, jogando em casa aí contra um dos piores times, né?
Então ganhou só uma partida. O Birmingham nas últimas 4 ele não ganhou. Ganhou uma nas últimas 5. Ficar de olho aí. Então acho que esses 2 jogos aí da Championship são os jogos aí que eu destaco mais. Acho que pode sim dar leitura, somente do Leicester, apesar da odd estar baixa, é o cenário mesmo, não tem para onde fugir. Na Ligue 1, que é a terceira divisão da Inglaterra, separei um jogo aqui do Bolton, que está jogando em casa contra o Burton. Tá mais equilibrado a terceira divisão, não tem um time muito à frente dos outros, né? Tá bem equilibrado. O primeiro colocado, que é o Portsmouth, está com 50 e o Bolton está com 48, depois vem 46, então os times estão tão próximos, não tem uma, vamos falar assim, uma diferença, igual o Leicester, né, tá muitos pontos na frente. Bem, o Bolton então está em segundo, ele ganhou as últimas 3 partidas, vai pegar o Burton, que apesar de ter ganhado as 2 últimas, ele está em 16º, né, no total de 24 times, está com 27 pontos, então tá 21 pontos atrás aí do Bolton. O Bolton em casa e pela posição da tabela e pelo desempenho é franco favorito sim, a odd está 1,30. Um detalhe, né, dessas competições inferiores da Inglaterra e da maioria dos outros países é que muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com a questão do equilíbrio da competição. Mesmo tendo um time, tirando o Leicester realmente que está bem acima dos outros, mesmo o time estando acima ali na tabela, aparentemente bem melhor que o outro que está lá embaixo, há um equilíbrio, né? Quanto mais desce de divisão, menos jogadores para fazer diferença, que pode decidir uma partida, esses jogadores reduzem, né? Quanto menor a divisão. E vira muito uma questão de conjunto, de um time bem treinado também. Então tem que tomar um pouco de cuidado, não pode ir só na campanha ou só no retrospecto. São times que há um equilíbrio maior. Bem, então foi esses os jogos aí que eu separei, 3 joguinhos. Também foi bom que a gente falou aí da questão da regulamentação das apostas. Eu acho que o que eu falei em relação, eu falei até com colegas, não adianta a gente ficar também, vamos falar assim, ansioso e desesperado, que acho que tem muita gente que eu ouvi comentando também que agora que eu achei uma atividade, agora que eu larguei o emprego para viver disso, é complicado, né? Eu entendo também essa questão. Eu ainda não larguei minha atividade, eu tenho uma atividade primária, mas o trading já é já me rende valores que fazem diferença no meu mês, por exemplo, né? Então, para mim também foi ruim. Mas vamos esperar, torcer para que a Câmara inicialmente vete, principalmente essa questão dessa aposta, de tributar em cima do lucro, né, por aposta e não no montante, que isso eu acho que é o principal. E caso não vetar, depois a gente vê o que faz, né? Não vou falar aqui bem o que pode ser feito, a gente tem que esperar como é que vai ficar. Mas, querendo ou não, caminhos há de ter, né? Então é isso, pessoal. Queria desejar um feliz ano novo para todo mundo. Tomara que seu 2023 tenha sido bom. Se não foi, 2024 com certeza vai ser muito, muito melhor. Muita alegria, muita saúde, muita paz. O resto a gente corre atrás, né? Aproveitem, boas festas aí. Comemorem bastante. E amanhã começa tudo de novo, né? Lembrar que dentro do trade esportivo não existe novo ano, assim, não falar de novas... É um portal mágico, né, que vai fazer você mudar tudo. Acho que é muita questão de postura no mercado. Então, se você ainda não tem uma didática, tá fazendo por fazer, tá perdendo dinheiro, talvez seja um momento, né, que para você vai, cansei, vou começar a trabalhar certinho, ou até ver se isso é para você mesmo. E quem vem fazendo certo vai continuar fazendo. Acho que o trading a gente vai aparando certas coisas, mercados que você começa a fazer mais, outros menos, de acordo com o mercado vai reagindo ali, metas que você dá uma ajustada, comportamento, tudo isso, novos campeonatos que você pega para fazer, tudo isso pode ser incrementado, né? Mas não há muito segredo. O comportamento dentro do mercado tem que ser o básico ali, né?
tem que ser bem feito para depois você incrementar algumas coisas. Então é isso daí, esperamos que ano que vem a gente esteja mais presente também aqui nos conteúdos. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.